noite a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Estamos aqui numa noite especialíssima para poder fazer a nossa vibe de lançamento de um livro muito interessante, que é Por uma Didática da Educação Superior, feita por diferentes pesquisadores que estão no Brasil inteiro. Então, é uma oportunidade única para a gente poder discutir o tema didática. Inicialmente, eu vou pedir a palavra das duas organizadoras dessa obra, que são a professora Ilma Passos, Alencastro Passos, e a professora Rosana Fernandes. Elas vão falar um pouco sobre essa obra. Na sequência, vamos fazer algumas perguntas, vamos conversar com alguns autores que estão aqui nessa primeira live. Então, vamos lá? Professora Ilma, poderia dizer algumas palavras sobre esta obra que a gente está lançando hoje? Pois não. Eu primeiro quero desejar boa noite a todos, aos colegas, coautores de todas as regiões do Brasil. E quero cumprimentar também os nossos participantes que estão no YouTube. Então, eu fico muito feliz hoje com o lançamento dessa obra, que eu acredito que ela vai marcar um tempo na história da didática da educação superior. Quando a gente faz um livro, a gente sempre é regida por algum motivo, né? E eu tenho vários motivos para pensar num livro por conta de uma didática da educação superior. Então, veja bem, o primeiro motivo que eu levanto aqui é a questão do esforço de organização e sistematização da produção, em termos de 1988 a 2018. Foi um levantamento, inclusive contamos com muita presença do professor Zé Carlos de Araújo, da UFO, para fazer esse levantamento de livros e obras que foram publicadas. Então, nesse período, as produções foram variadas com um punhado de terminologias: didática do ensino superior, metodologia do ensino superior, didática da educação superior, e aí foram aparecendo mais nomes, chegando nos dias de hoje com a pedagogia universitária, docência universitária. O primeiro problema foi discutir essa pluralidade terminológica, né? No final das contas, confundia todo o papel da didática da educação superior. O segundo momento, ou o segundo motivo, foi um motivo de explicitar que não existe uma única didática geral que possa atender os dois níveis de ensino: a didática da educação básica para formar os licenciados, uma didática voltada para a educação superior, que ela é voltada para a formação de docentes, geralmente com curso de bacharelado. Então, há nessas duas didáticas uma grande complexidade. E a complexidade vem das diferenças, das caminhadas e dos processos dessas didáticas. Posteriormente, a Edileuza vai falar sobre isso, e eu me detenho somente que essa ideia, esse segundo, ou esse terceiro motivo, foi exatamente
de quebrar o ritmo do autodidatismo do professor, que é formado em curso de bacharelado e que não tem nenhuma formação pedagógica para o exercício da docência. Eles formam para o pesquisador, mas o ciência fica de lado, porque não tem o cumprimento da legislação, no artigo 66 da LDB, que diz que os professores da educação superior deverão ser formados em cursos de mestrado e pós-graduação lato sensu. Bom, quando eu realizei uma pesquisa, mais ou menos em 1910, eu descobri que em cursos de licenciaturas e cursos de pós-graduação estrito sensu, cursos de lato sensu também, especialização, os conteúdos eram altamente pulverizados. E, praticamente, as didáticas da educação superior, o conteúdo era da educação básica. Então, a gente viu que o seguinte, estava faltando uma didática para a educação superior, porque se os professores estavam puxando a didática fundamental ou a didática geral para a licenciatura, essas disciplinas estavam servindo de base para formar um professor graduado em curso de bacharelado e, no entanto, ia atuar na graduação. Bom, então, eu tive o prazer de levantar também essa dispersão temática. E hoje, na rede interregional Norte, Nordeste, Centro-Oeste, de formação docente para a educação básica superior, mais a sigla é RIDES, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa em 3 regiões do Brasil. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E pegamos apenas 20 universidades nessas 3 regiões. Resultado de 20 universidades públicas que hoje ministram um curso de lato sensu e estrito sensu, somente 5 oferecem essa disciplina de didática para o ensino superior, tá? Para a educação superior. Praticamente é isso. E eu quero frisar aqui o que hoje já foi dito, mas eu quero reafirmar que nós contamos com gente de todas as regiões. Isso porque estamos lutando para reduzir as desigualdades sociais, educacionais e acadêmicas, quando praticamente todo evento de Amped, Ampare, Andip, Endip e tudo mais, eles ficam concentrados na região sudeste. Acho que a minha mensagem é essa, é um apelo de resistência. Obrigada. Muito obrigada. Quem fala? Professora Ilma, e muito bom ouvi-la, né, nesse sentido de unir pensamentos, unir pesquisas, colocar o lugar da educação superior. Oi, gente, o que está acontecendo? Eu estou falando. Oi. Acho que está dando certo. Está me ouvindo? Ligou? Ok. Felipe, salva aqui, Felipe. E, professora Ilma, agora nós podemos convidar a professora Rosana, que é a outra pessoa que colaborou bastante, que é a organizadora, porque são 2 organizadoras dessa obra. Então, vou pedir a palavra agora para a professora Rosana, falar um pouquinho da trajetória, né, do lugar desse livro e da importância desse livro nesse momento, para quem pesquisa educação, para quem pesquisa educação em nível superior e as formas de didática também. Por gentileza, professora Rosana, poderia dar a sua palavra?
Boa noite a todos e todas, meus colegas, coautores deste livro, professora Ilma Veiga, os participantes do YouTube. É um prazer realmente a gente poder lançar esse livro, né, que a professora Ilma já destacou aí a sua importância, e eu gostaria de destacar nesse espaço que a gente tem, porque nós queremos ouvir hoje, né, os temas do livro, a importância mesmo até de uma trajetória de uma construção coletiva, não é? De uma reflexão coletiva de temas tão importantes, não é? Para a didática da educação superior. Eu gostaria de ressaltar, porque nós vamos organizar uma live formativa, mas eu gostaria de falar rapidamente dessa estrutura do livro, né? Um livro feito com muito carinho aí para todos, e eu gostaria de destacar que nós hoje vamos focalizar a parte inicial, né? A parte 1 de fundamentos, com o professor Fernando Dourado, a professora Edileuza. Vamos também ter a presença da professora Ângela Dalben, José Carlos Araújo, a professora Marilene, professora Eliane e a professora Mara e professor Marcos. Então, estes são os participantes dessa primeira live, mas eu quero e preciso destacar também os participantes de uma live que nós organizaremos formativa, com Maria Eugênia Castanho, Sérgio Castanho, Isabel Sabino, Mirtiel Castro, um capítulo que eu também produzi com a minha parceira Emílvia Soares, Ana Aragão, Marisol Presoto, a Cleide Quixadá, Cristina Dávila. Então, esses foram os parceiros, né, desta obra, e ela tem também um prefácio escrito pelo professor José Carlos Libânio, não é? Então, ela está aqui apresentada a todos, né, com muito prazer. Foi um processo interessante de trabalho coletivo e colaborativo, né? E eu preciso também, nesse momento, agradecer à editora Autores Associados pela parceria, né, aos nossos colegas coautores, e agradecer também a esse grupo que organizou essa live, a Eliane, a Marilene, Felipe, Vinícius e a Suzy, que se incorporou aqui nessas últimas horas para nos ajudar nessa live. Então, este é o livro, né, está à disposição de todos. A editora também nos brindou com 30% de desconto, né? E nós estamos, assim, está aqui, né, a Marilene apresentando aí a capa, e ele está com 30% de desconto até amanhã, se eu não me engano, né, Marilene? A Marilene vai confirmar depois. Então, eu passo, né? Eu vou confirmar agora, até dia 16, é muito Olha, até dia 16. Então, ótimo. Então, passamos, né, a bola aí para a Marilene, e organizaremos aí futuramente a próxima live formativa, com mais tempo, né, para a gente discutir os outros capítulos também. Obrigada a todos e bom momento de reflexão e estudo para todos nós. Muito bem, o nosso trabalho realmente é de apresentar e dar para vocês um gostinho do que o livro realmente vai trazer, né? Que uma coisa é uma produção em um livro, e outra coisa é ouvir os autores, né? Então, essa vibração dessa mensagem, o que eles de fato querem passar para todo mundo, mas isso, obviamente, não vai cortar a vontade e de ir até o livro e poder ler, de fato, os capítulos na sua íntegra, né? E também temos alguns dos autores aqui. Pois bem, a minha pergunta aqui inicial é para o professor Luiz Fernando Dourado, e a pergunta seria a seguinte: então, quais os retrocessos ao processo de expansão e interiorização da educação superior pública federal no país, professor? Poderia nos dar algumas indicações sobre isso? A gente tem um tempo curto, né? Mas dá para conversar um pouco, iniciar essa conversa. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, quero agradecer às professoras Ilma e Rosana pelo convite para estar junto com colegas tão valorosos nesta discussão, que eu acho que é de extrema importância, uma didática da educação superior.
Eu agradeço também a Marilene pelo questionamento e quero dizer que o artigo ele chama exatamente para uma reflexão sobre os avanços no processo de expansão e de interiorização da educação superior pública federal no Brasil no período de 2003 a 2015. Quer dizer, então, a gente vai identificar aí um conjunto de ações, uma perspectiva, um olhar do processo expansionista, que foi público e privado, mas esse texto se propõe a analisar que expansão federal foi esta, né? Que dimensão ela alcançou, como é que, a partir de uma discussão de série histórica, com dados referentes a número de matrículas, dos cursos de graduação, de pós-graduação, taxa de escolarização bruta, né? Que você tentar compreender esse processo da chamada diversificação e diferenciação da educação superior, né? Então, o artigo se propõe a essa discussão e a questão nos permite identificar o quê? Se, de um lado, nós tivemos, neste período, um forte processo de interiorização, uma intensificação da rede federal, com a criação de novas universidades, com institutos federais, né, um incremento do sistema envolvendo o número de cursos, vagas, matrículas, egressos, programas, cursos de pós-graduação e até uma tentativa, em termos de política educacional, para romper com as assimetrias regionais existentes, né, nós vamos identificar também, aliado a este processo, um desenho político-pedagógico de democratização do conjunto das instituições públicas federais do Brasil. E aí teríamos frentes como lei de cotas, políticas de assistência estudantil. Ora, o texto, então, vai analisar esses indicadores, vai estabelecer quais foram essas políticas implementadas nesse período, sempre com esse olhar, este recorte de compreender que movimento é esse que se deu no setor público. Nós temos um número grande de pesquisas que vão analisar a expansão privada, mas o olhar deste texto ele está recortado à importância dessa expansão pública, de criação de sistemas como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, ainda que ele não tenha sido plenamente efetivado, né, mas trazendo aí um conjunto de elementos para que a gente compreenda os processos e as políticas, sabendo e tentando também discutir que as políticas públicas elas não são lineares entre o processo de proposição e de materialização. Então, se nós pegarmos o processo de interiorização, de expansão dessa educação superior, que tem uma relação muito direta com a perspectiva deste livro, com a lógica de uma didática para a educação superior, que é de pensar os processos e percursos formativos nessa educação superior, que tem praticamente, no caso da educação superior pública federal, mais que uma duplicação do número de vagas. Aí essas instituições deixam de ser instituições predominantemente nas capitais e passam a ter uma maior capilaridade. Isso vai acontecer com as universidades, mas também com os institutos federais. Para vocês terem uma ideia, a expansão pública, né, nesse período de 2003 a 2016, as matrículas passaram, né, dos cursos de graduação, né, de 567 mil para 1.175.000, isso somente na dinâmica pública federal, um incremento de 107,3%. Nós vamos ter processos assim, extremamente significativos, como aqueles relativos à taxa bruta e à taxa líquida, né, que nos permite estabelecer políticas para a educação superior no país e que vai ser uma base para o Plano Nacional de Educação, particularmente para a meta 12, né, que sinaliza uma expansão de escolarização líquida e de escolarização bruta. Por outro lado, é importante dizer que até 2016, pegando os dados, melhor dizendo, de 2018 da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, essas instituições não apenas ampliaram o número de matrículas, não apenas democratizaram em termos da perspectiva regional, mas também a pesquisa da ANDIFES indica que 70,2% dos estudantes em 2018 nas instituições federais possuíam até um salário mínimo e meio. Então, isso demonstra um processo amplo de democratização. Como o nosso tempo é curto, o estímulo para vocês é que vocês possam ler o texto, né, identificando quais são esses indicadores, como é que vai se dar isso na pós-graduação, a conexão com o Plano Nacional de Educação. Esse aqui é um texto conjunto, né, feito por mim
e por Karine Nunes de Moraes, minha colega da Universidade Federal de Goiás. Então, o texto vai trazer esse conjunto, inclusive fazendo uma retrospectiva das ações e políticas na educação superior. E, ao final, nós vamos falar exatamente dos retrocessos, o que nós estamos vivenciando hoje, com toda uma perspectiva neoliberal de mercado, com um processo de financiarização na educação superior, com a redução drástica de recursos, não apenas para a educação superior, mas também para a educação básica, e que no governo Bolsonaro isso vai assumir ainda situação ainda mais grave, com cortes, com contingenciamento de recursos, não logrou êxito ainda, mas que está, digamos, em discussão no projeto político, que é o Futurice, que é de uma reestruturação do financiamento da educação superior pública no país. Então, são esses os aspectos. Nós precisamos conhecer quais foram os avanços no âmbito da política, ainda que elas tivessem limites no período de 2003 a 2016, e quais são os retrocessos. E, nesse sentido, ratificamos a importância político-pedagógica do Plano Nacional de Educação, se considerado como um epicentro das políticas educativas. É isso, eu saúdo a cada um dos meus colegas, companheiros e companheiras que aqui estão e digo da satisfação de partilhar esses momentos e, uma vez mais, agradeço Ilme e Rosana por essa oportunidade de estar tão bem acompanhado. Muito obrigado, um abraço a todos que estão aqui conosco e aqueles que nos acompanham lá no YouTube. Professor, que bom ouvi-lo, que bom a gente poder contextualizar, considerar e dar vida a um texto que está em uma obra, Isso é muito importante. E, obviamente, conseguir conferir esses dados, comparar e poder gerar outras pesquisas, que é por isso também que publicamos. Então, quero agradecer a sua fala agora, nesse instante, e possivelmente iremos ainda conversar com você. Nós vamos fazer aqui uma geral, E a próxima convidada a falar, a expor, a dar os seus principais pontos, os pontos mais relevantes da obra que escreveu, é a professora Edileuza. E a professora Edileuza Fernandes Silva, ela escreveu um capítulo denominado Para onde vão a didática geral da educação superior e didáticas específicas, e daí, em função desse título, eu vou fazer uma pergunta a ela. Professora, qual é a diferença entre didática geral da educação superior e didáticas específicas? Meio que, rapidamente, gostaríamos de saber qual é essa diferença. Vamos lá. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigada, Marilene, pela pergunta também. Não posso deixar antes da minha fala, agradecer o convite para compor essa obra com nossas grandes referências aí do campo da educação e da didática, das didáticas. Agradecer especialmente à professora Ilma Veiga e a professora Rosana Fernandes, que tiveram aí, nós sabemos que organizar uma obra, um livro, não é um trabalho trivial, não é tão simples assim, dá muito trabalho a propósito, e elas fizeram aí com maestria, com muito cuidado. O livro está muito bonito, eu já estou aqui ansiosa para poder ter um tempinho de ler, já comecei a ler alguns capítulos, então está assim convidativo a leitura, Então, ao mesmo tempo em que nós falamos nós apresentamos brevemente o que nós escrevemos aqui, nós também convidamos a todos e todas para ter essa oportunidade. Então, assim, eu quero, inicialmente, esse capítulo foi escrito por mim e pela professora Ilma Veiga, então nós fizemos aí uma parceria nessa escrita, e a partir, inclusive, das discussões que nós temos feito historicamente no grupo de pesquisa, desde a época, inclusive, em que eu fui orientanda dela no mestrado, depois no doutorado, e agora como professora na Faculdade de Educação da UNB, integrante da RIDES e de grupos como Prodocência, que eu coordeno, da ANDIP, que é a nossa Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, que essa temática também é muito cara para todos nós. Então, assim, brevemente, é importante tanto a professora Ilma quanto o professor Dourado, já anteciparam aí alguns elementos que, na verdade, nos motivaram, a minha professora Ilma,
a fazer esse questionamento, né? Para onde vão a didática geral da educação superior e as didáticas específicas. E aí o professor Dourado já traz, não é, esse cenário que nós estamos vivendo de expansão do acesso à educação superior, né? E aí vamos falar principalmente dos espaços públicos, das universidades federais, dos institutos. Essa expansão, ela altera, né? Ela modifica o perfil dos estudantes, né? Antes de um perfil mais homogêneo, né? Mais originário de um grupo social, e agora, né? De um perfil mais heterogêneo, de pessoas, algumas que até já fizeram uma graduação e que retornam à universidade, que já têm experiências de trabalho, que são trabalhadores, não é? A gente poderia dizer, muitos são, inclusive, trabalhadores estudantes. Então, esse perfil, essa expansão, essa democratização do acesso, ela, ao mesmo tempo, tornou o trabalho do professor, né, na educação superior muito mais complexo, né? Passou a exigir mais desse profissional no que concerne à organização do processo didático-pedagógico, né? Nos cursos de pós-graduação. Então, esse foi um dos aspectos que também, né, um dos elementos importantes, fundantes para nós escrevermos esse capítulo. O outro, nós entendemos hoje que não é que não tenha, né, que não haja espaço hoje nos currículos dos cursos de pós-graduação para formar o professor para a educação superior das didáticas. Nós até entendemos que há, né, a professora Ilma já falou aí, inclusive, as denominações que são apresentadas a essa disciplina, né? O que a gente percebe no movimento em que nós estamos vivendo hoje, inclusive um movimento de políticas reformistas, nós estamos acompanhando aí a proposta de uma base nacional para a formação dos professores, que recupera uma didática técnico-instrumental, uma didática que há muito havia sido superada por nós no que concerne a nossa defesa, né, a questão conceitual e prática, né, ao que nós entendemos que seja necessário para esse contexto que o professor Dourado já bem, né, muito bem elucidou, e, ao mesmo tempo, essas políticas elas vão também nos provocando a reafirmar qual é o lugar da didática, para onde que vão essas didáticas, né? Então, são elementos históricos, conceituais e políticos que nos motivaram a escrita desse capítulo. E aí você me pergunta sobre a diferença, né, Marilene? Eu acho que é importante realmente a gente demarcar, a professora Ilma também já anunciou, destacar que a didática geral, ela ocupa-se, né, dos estudos de aspectos que são abrangentes, aspectos que são fundamentos do ensinar, né, e que são indispensáveis, que nós consideramos que sejam indispensáveis à formação dos licenciandos. Enquanto as didáticas específicas, elas abrangem as especificidades das áreas de conhecimento, né, para as quais os licenciandos, futuros professores da educação básica, se formam, né, com os quais eles vão trabalhar. Então, são voltadas, as didáticas específicas, elas são voltadas para o campo científico das disciplinas ou dos componentes curriculares para os quais esses estudantes, futuros professores, se formam. A didática da educação superior, e aí é importante a gente demarcar, não é? Nós defendemos uma articulação entre didática geral e didáticas específicas, né? E defendemos que essas didáticas estejam articuladas no processo formativo desse futuro professor da educação básica. Já a didática da educação superior, ela é entendida como uma área, não é, de estudo, de pesquisa, é uma disciplina ofertada nos cursos de pós-graduação, e ela aborda orientações gerais do processo didático, né? O ensinar, o aprender, a avaliar, pesquisar, socializar conhecimentos, né? Então, dimensões desse processo que devem ser trabalhados, né? Tratados de forma complementar, né? Complementarmente e interdependentemente, né? Ou seja, de forma complementar e interdependentes. E essa didática da educação superior, então, ela é responsável, né? Ela tem aí um papel importante na formação do professor que vai atuar nos cursos de graduação, tanto das universidades, das instituições de ensino pública, dos institutos federais e das privadas também, né? Então, os elementos constitutivos e os fundamentos gerais que compõem
a didática da educação superior, né, nós podemos dizer que são os conhecimentos que expressam concepções epistemológicas, metodológicas e pedagógicas, né? E isso pode ocorrer de diferentes, o tratamento dessas concepções, né, desses conhecimentos, né, dentro dessas concepções, ele pode ocorrer de diferentes maneiras. A nossa defesa é que seja numa perspectiva crítico-emancipatória, né? E que a gente consiga, de fato, superar, daí não dá para a gente aceitar, e nós temos que resistir, como a professora Ilma disse, a essas políticas que visam hoje recuperar uma razão, né, uma racionalidade técnico-instrumental, pragmatista, no ensino dessas didáticas, no tratamento do conhecimento didático-pedagógico. Então, em relação à didática da educação superior, eu destaco, né, ainda algo que a gente precisa pensar, que ainda falta mesmo uma identidade dessa disciplina nas instituições de ensino superior, né? E aí a professora Ilma já falou de algumas denominações que são comuns. Metodologia, inclusive, nós fizemos uma pesquisa e identificamos isso. Metodologia do ensino superior é uma delas, didática do ensino superior, organização do trabalho pedagógico, docência universitária, pedagogia universitária, entre tantas outras. Essa disciplina, ela ainda né, ela acaba muitas vezes sendo o nome, a denominação de cursos de pós-graduação lato sensu, né? Então, não é incomum nós encontrarmos, por exemplo, um curso de pós-graduação denominado docência universitária, né? Esse é um dos que a gente sempre encontra. E aí, o que é importante a gente demarcar, né, já para ir finalizando? O que todas têm em comum? O objeto, né, o objeto de estudo, o objeto de pesquisa, que é o ensino. O ensino com vistas à aprendizagem, né, que a gente trabalha numa relação dialética, ensinar a aprender. Então, na didática geral, que é ofertada nos cursos de licenciatura para formar o professor para a educação básica, o ensino como objeto de estudo, ele vai contemplar o quê? O princípio, né, da relação teórico-prática no ato de ensinar, de uma maneira, de um modo intencional, abrangente, sistemático, né, visando aí formar esse professor para um nível de ensino muito complexo, que é a educação básica, né? E, enquanto as didáticas específicas ofertadas nos cursos de licenciatura vão estudar o quê? A especificidade desse conhecimento, né? Do campo científico de cada disciplina, da história, da geografia, enfim, né? E a didática da educação superior, ela vai ser tratada, né, o que a gente defende? Que ela seja tratada em uma perspectiva inovadora. Não numa perspectiva de inovação técnica, mas numa perspectiva de uma inovação edificante, em que o conhecimento construído nos espaços da universidade, eles se deem na relação e na interação com os estudantes, né? E que tenham como base marcos sociais, a própria teoria da educação, né? Os novos temas socializadores, né? E abertos que estão sendo demandados hoje, não é, pela sociedade, que promovam uma reflexão didática, né? Como temas tais como intencionalidade dessa educação superior, seus objetivos, os critérios de seleção e organização de conteúdos, as metodologias participativas, técnicas de ensino, as novas tecnologias, não é? Os usos didáticos, os recursos didáticos, tecnológicos, a própria avaliação, que é uma categoria muito importante de ser trabalhada, e a relação pedagógica, que nós entendemos ser central também, né, nessa formação. Processos de planejamento, plano de projeto pedagógico institucional, plano de desenvolvimento institucional, planos de ensino, enfim. E aí, para finalizar, o que é que nós defendemos, né, e que nós enfatizamos aqui no nosso capítulo, né, que eu vou até ler, né? Com base nisso, o que nós, eu e a professora Ilma, defendemos? O reconhecimento da didática da educação superior em diálogo com as didáticas específicas e a necessária observância e análise das contradições e dos movimentos epistemológicos, metodológicos, tecnológicos, experienciais presentes em ambas. Com base neles, é preciso construir esse diálogo, a fim de criarmos possibilidades de rupturas e de avanços em direção à perspectiva crítica, inovadora e edificante para a construção de práticas pedagógicas alternativas que promovam aprendizagens e condições aos professores poderem efetivar uma formação profissional mais democrática, justa e inclusiva
para defender, para atender aos desafios da sociedade atual. E eu vejo que isso, inclusive, é um ato, né, coletivo de resistência que nós podemos fazer a essas políticas de formação de professores que estão em trânsito hoje no governo né, atual, Bolsonaro, no MEC, no Conselho Nacional de Educação, e que confrontam, né, com a nossa defesa em contexto de um projeto de formação emancipatório para o nosso país. É isso, obrigada. Muito bem, que bom ouvi-la, que clareza, e também essas inter-relações, né, no aspecto, como é que eu posso dizer, dialógico, colaborativo, e que possa expandir as ideias, né? A gente precisa realmente sair de lugares que são muito restritos, né, a pensar a didática, que na verdade é o cerne da formação, né? Muito bom, professora Edileuza, agradeço também. No final, pode ser que a gente consiga ainda conversar mais um pouco. E, nesse momento, para falar do artigo, do capítulo, desculpe-me, desse livro, que é O Lugar da Seleção e Organização do Conhecimento Acadêmico no Ensino de Graduação, eu convido a professora Ângela Loureiro de Freitas da UBEM, e que escreveu esse artigo, esse capítulo, com a professora Maria José Batista Pinto Flores, que não está aqui, mas a professora Ângela vai representá-la, né, com a sua colocação. Por isso, eu também vou colocar uma pergunta, né, para que a gente possa direcionar um pouco mais essa sua explanação. Professora Ângela, qual é o lugar da seleção, da organização do conhecimento acadêmico no ensino de graduação? Na verdade, é uma pergunta bem próxima ao título do capítulo que vocês fizeram. A palavra é sua, professora. Desculpa. Muito obrigada, Marilene. Boa noite a todos, a todas. Boa noite também aos nossos colegas que estão no YouTube e essa turma bacana que está aqui conosco, não é, para apresentar os seus capítulos. E eu queria primeiro fazer um agradecimento enorme à professora Ilma, não é, que está sempre nos desafiando, não é? Uma vida, né, ao lado da professora Ilma, desafiando e nos obrigando a estudar cada vez mais, não é, Ilma? Queria agradecer Ilma e Rosana também, todos os colegas. Eu queria dizer que falar de didática é falar do coração da gente, né? Falar quem é professor, vê a didática no fundo do seu coração e deseja estar sempre junto. E, coincidentemente, pela primeira vez, eu tenho um capítulo escrito com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Maria José Pinto Flores, que, coincidentemente, eu a conheci quando eu fui professora de didática no curso de graduação. Maria José fazia pedagogia e eu era professora de didática no curso. Então, fazer esse capítulo com Maria José foi muito gostoso, muito desafiante, e ela não está hoje aqui conosco, mas, com certeza, né, ela estará com vocês em outras oportunidades e está no capítulo. Quando a gente pensa, né, nessa pergunta, Marilene, qual é o lugar da seleção e organização do conteúdo nos cursos de graduação, a gente pensa o seguinte: primeiro, com certeza, quando um estudante entra num curso de graduação, o que chama a atenção dele, ele se motiva, é o interesse por uma área de conhecimento e também por uma formação profissional nesta área. É esse conhecimento que move a vida do estudante ao ponto dele desejar abraçá-lo como uma profissão. Mas a construção de uma área envolve interfaces com outras áreas, como a ideia do fazer profissional, das interações sociais, modos de ser, de agir, comportamentos, habilidades, que, na verdade, circunscrevem o conhecimento no contexto social do trabalho e dos valores, expectativas, histórias e ideologias que estão em torno desse conhecimento. Nesse binômio, né, estudante e o conhecimento, nós temos um outro binômio, que é o professor e o conhecimento acadêmico e também institucional.
a instituição vindo, não é, junto com esse conhecimento, com suas regras, diretrizes, normativas, leis, que vão certificar, né, e que vão reger também as definições relativas aos cursos e às profissões. É nessa interação, né, professor, aluno, conhecimento de áreas e de cursos, que nós temos, então, né, estabelecida a grande área da didática, não é? A relação pedagógica. E todas as interfaces que estão aí. E é este o lugar que a seleção e a organização do conhecimento acadêmico vai se situar. É nessa interação entre os sujeitos e as suas relações com o conhecimento, e nessas interações, a instituição, né, certificando e dizendo que ali existe um curso de graduação e uma profissão. O capítulo, então, ele vai problematizar diferentes aspectos dessa relação. Os dilemas que vão envolver, por exemplo, concepções de ensino, que vão dizer a qualidade do ensino, sentidos e significados, valores que vão ser dados a esse ou aquele conhecimento, ao que é prioritário ou não, o que seria realmente um bom profissional qualificado para o mundo do trabalho ou não, e que tipo de conhecimento é importante numa determinada época. Um outro aspecto importante dessa seleção, não é? É a discussão do trabalho no momento histórico. Então, na contemporaneidade, por exemplo, o debate sobre os espaços do professor em sala de aula, para definir, na verdade, qual é o lugar do professor nessa escolha. Sobre os temas que esse professor vai definir ou não, sempre seguindo, né, aqueles valores que estão postos na própria, circunscritos no contexto, e que vai dizer o que é mais legítimo ou não em função desse determinado momento histórico. Isso acontecendo na sala de aula, nessa interação. Quer dizer, você tem uma seleção que acontece na sociedade, mas que ela vai se organizando, se purificando, vamos dizer assim, até chegar naquela interação sala de aula. E aí, sala de aula, para nós, pode ser uma na tela, podem ser nos ambulatórios, né? Podem ser nos hospitais, em laboratórios de pesquisa, em que o aluno está lá, e também nas tecnologias, e nessa dimensão possível hoje em relação às tecnologias, que é você dizer que o conhecimento está espalhado no mundo, né? Ele é um conhecimento, na verdade, planetário. Um terceiro item que eu já coloquei, que está presente em todos, são as próprias interações sociais. O que acontece, né, entre os sujeitos e a sociedade como um todo, e que acontecem entre o professor e o aluno, especificamente na sala de aula, naquela relação pedagógica, naquele momento específico, que vai construir cruzamentos relacionados às expectativas, desejos e experiências dos sujeitos. É muito comum você perceber, por exemplo, durante os cursos de graduação, como que uma determinada disciplina passa a ser uma disciplina tão própria das expectativas dos sujeitos na escolha do seu curso, que essa pessoa acaba seguindo, né, aquele docente e seus grupos de pesquisa, que foi o que aconteceu com a Maria José, que fez o capítulo junto comigo. Ela foi minha aluna na graduação e, em seguida, não é, ela escolheu a didática como a disciplina profissional acadêmica dela. Hoje ela é professora de didática da Faculdade de Educação da UFMG, no mesmo setor em que eu atuei. E foi ao longo desse período, né, fez monografias relacionadas às pesquisas que a gente desenvolvia, mestrado, doutorado, e a minha alegria, não é, de fazer esse capítulo com ela, justamente por essa trajetória, né, que demonstra como que, na verdade, essa interação, não é, que acontece na sala de aula, entre as expectativas professor-aluno e o conhecimento, como que podem ser tão fortalecidas. Então, nós concluímos o seguinte: o conteúdo não é neutro,
ele é reinterpretado pelo olhar de cada um, não é? E pelo estímulo que o professor, ou naquele momento ali, a didática que ele usa, como que isso toca ou não os sujeitos que estão ali presentes na interpretação deste conteúdo. Assim, o que se ensina expressa valores, e são valores que a instituição difunde. E a forma como se ensina também agrega novos conteúdos. Isto é, o conteúdo assimila significados a partir das interações e das condições de produção do próprio ensino. Daí a importância da didática do professor na seleção e organização desse conteúdo. A autonomia do professor e a concepção didática que o move carrega, com certeza, uma ideologia capaz de criar conteúdos novos, ou conteúdos de tipo novo. Isto é, um conteúdo não tem um fim em si mesmo. E o diálogo que ele estabelece com as vivências práticas dos estudantes, ou mesmo experiências, não é, do professor, suas pesquisas, suas experiências, né, com seus trabalhos e produções, e também no contexto histórico no qual estamos envolvidos e vão nos movendo para novas ações, fazem com que a gente transforme, na verdade, os conteúdos que às vezes já estão programados como uma disciplina num próprio curso. Assim, complementando, podemos concluir que toda seleção de conteúdo se dá num contexto de valores institucionais e da sociedade, porque todo conteúdo é uma construção social, historicamente consolidada em práticas que dinamicamente se alteram e se transformam. Então, espero ter deixado aqui, né, o estímulo para a leitura do nosso livro, né, que nós todos aqui acreditamos que a didática seja fundamental na formação dos professores. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, muito interessante. O mais interessante que eu vejo, assim, de acompanhar vocês, é o painel de perspectivas, né? Porque cada um aqui tem uma contribuição tão rica em relação a olhar a didática, né? E isso é fundamental. E a gente vê o valor do livro, a hora em que ele apareceu para reunir tudo isso, né? Então, muito obrigada, professora Ângela. Agora, nós vamos com o professor José Carlos. O professor José Carlos escreveu o capítulo sobre a didática da educação superior e o lugar das técnicas de ensino-aprendizagem. Então, professor, eu gostaria que o senhor, para a gente poder entrar com mais tranquilidade na leitura desse capítulo, né, feito com muito carinho, para esse livro organizado pelas professoras Rosana e Ilma, a gente gostaria de saber um pouquinho o que é a didática como teoria do ensino superior e o lugar dessas técnicas de ensino sobre as quais são faladas nesse seu capítulo. Vamos lá, professor? Então, teria mais ou menos uns 8 minutos para discorrer sobre a sua posição a respeito, tá bom? Sim. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a Ilma e a Rosana pelo convite em participar dessas reflexões sobre a didática da educação superior. E deixo aqui o boa noite a todos. Eu vou me ater a um subtítulo desse capítulo, que ele está intitulado dessa forma: a didática como teoria do ensino e o lugar das técnicas de ensino. Eu tenho a seguinte compreensão: a didática apareceu mais tarde no ensino. O que apareceu primeiro foi a pedagogia. Lá em Protágoras, um livro de Platão, ele diz que o escravo aparece na roda familiar, na roda de conversa familiar, ao lado das crianças, e argumentando que, à medida que os adultos dizem o que é certo,
o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que é justo, o que não é justo, há uma condução pedagógica, ou seja, a pedagogia se estrutura em torno da condução do processo educativo. Se antes pedagogo significava, antes do século, meados do século IV, se pedagogo significava condução da criança, feita pelo escravo à escola, a pedagogia, a partir dos 350 a.C., passou a significar, à medida em que se diz o que é certo, o que diz o que é errado, isso não é bom, isso é bom, ela passou a ter presença na condução do processo educativo. Com a ampliação da pedagogia escolar, através de trívio, quadrívio, depois as universidades que surgiram na Idade Média, a primeira é de Bolonha, 1088, depois os colégios, que são conhecidos como ensino secundário, que surgiram no século XIV, XV. E aí nós não temos uma reflexão didática. Nós temos uma reflexão e uma ampliação da pedagogia como condução do processo educativo. E hoje ela abrange desde a educação infantil, desde as creches, né, públicas e privadas, passa pela antiga pré-escola, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pela educação superior e até tem a pedagogia para a terceira idade, desde os anos 60 na França. No Brasil, nós temos cursos para a terceira idade. Então, a pedagogia passou a significar a condução do processo educativo. E à medida que nasce a didática, em particular, eu acho que mais significativo é a obra de Comênio, mas nós temos também Ranke, tem o Ratio Studiorum, que é do século XVI, as escolas cristãs, Guia das Escolas do Jean-Baptiste de La Salle. Nós temos uma série de códigos que estão estruturando o processo educativo representado pela pedagogia. E a didática, então, nasce nessa conjuntura em que está se desenvolvendo, seja o curso superior, advindo desde a Idade Média, seja os cursos que depois nós vamos chamar de secundários. Eu gostei muito, quando estava escrevendo o artigo, fui ler um texto sobre didática de dois autores italianos, Franco Fraboni e Franca Pinto Minerva. Diz ele que a didática nasce de uma costela da pedagogia. Eu gostei muito, não no sentido de que seja uma costela, como se fosse a costela de Adão para fazer a Eva, mas é uma costela no sentido que ela estrutura, do ponto de vista operacional, a condução do processo educativo. Quer dizer, não é possível pensar didática sem a pedagogia e não é possível pensar a pedagogia sem a didática. Agora, por que ela nasce mais tarde? É justamente por causa da preocupação moderna em torno desses códigos escolares, Ratio Studiorum, Guia das Escolas do Jean-Baptiste de La Salle, Comênio muito preocupado com a universalidade do ensino, a arte de ensinar tudo a todos, né? Mas preocupado com a solidez do ensino e preocupado com a rapidez do ensino. Isso, então, vai caracterizando a significação da didática, em particular aí, mas é possível também se encontrar no Ratio Studiorum referências ao campo didático, já no século XVI. Uma obra que eu achei muito curiosa, ali há algum tempo, é a do Ranke, foi publicado, uma seleção de textos do Ranke, pela editora Associados. Então, a minha preocupação fundamental é situar a didática como teoria do ensino,
enquanto teoria de ensino, as técnicas compõem a operacionalização da didática. Eu até cheguei a refletir que o campo operacional da didática passa pelos métodos, pelas técnicas e pelas tecnologias. Então, esse me parece o núcleo central por onde passa a didática do ponto de vista operacional. Mas é claro que antes da didática se tornar apenas operacional, há preocupações. Eu acho que há um núcleo central pertinente à didática que passa pelas práticas sociais dos alunos. É claro que, então, as práticas sociais dos alunos da educação superior são diferenciadas daquelas práticas sociais das crianças que estão na pré-escola. Então, na educação superior, você tem práticas sociais mais assentadas, você já tem um processo de formação anterior do jovem que chega à universidade e passa pela universidade. Então, me parece que a diferenciação passa um pouco por aí. A gente tem que estar muito sintonizado com as práticas sociais dos alunos, como também são diferenciadas as práticas sociais na pós-graduação. Você chega com um aluno mais maduro, um mestrando mais maduro, um doutorando mais maduro, com experiência de magistério. Então, ali, a diferenciação é muito visível. Mas eu acho que as práticas sociais são um núcleo central da didática. Claro, a relação professor-aluno, a adequação à idade. Né? Uma coisa é dar aula na educação infantil, outra coisa é dar aula na pós-graduação. A diferenciação didática é fundamental na perspectiva da formação pelo ensino. Nós temos objetivos, nós sempre fazemos planos de curso, nós escrevemos os objetivos, mas as finalidades a gente não revela. Elas são pouco refletidas, mas elas existem. É difícil chegar um professor e ouvi-lo dizer quais são as finalidades pelas quais ele faz a prática didática e pratica a pedagogia enquanto orienta o processo educativo. Nós temos conteúdos, os métodos e técnicas de ensino, que eu já comentei, e só para concluir, eu diria uma palavrinha sobre os técnicos de ensino, que há muito tempo que eu reflito. As técnicas de ensino, a palavra técnica tem origem grega, significa arte. Então, eu me lembro do Aristóteles, no livro Política, que dizia que no tempo dele não se sabia muito ao certo se ensinava a arte de comerciar ou a arte de navegar e assim por diante. Ele estava em dúvida sobre o currículo a seguir. Né? Mas a arte, nesse sentido, a técnica de navegar ou a técnica de remar, né, ou a técnica de comerciar são diferenciadas. E o que me chama mais a atenção é que a técnica torna artificial aquilo que é natural. Isso eu encontrei em Ferrata Mora, que me pareceu muito rica essa distinção. Por que isso? Uma coisa é a exposição. A exposição faz parte da nossa vida nas práticas sociais das mais diversas. Mas a exposição, como técnica de ensino, ela é artificial. Ela é construída e é artificializada, ainda que se possa ter liberdade de aprender, liberdade de discutir e assim por diante. Mas ela obedece a um ritual diferente da exposição num leilão de gado. Né? Então, eu ficarei por aqui, porque o tempo é curto, né? E confesso da alegria de estar participando com vocês dessa live e a alegria de poder colocar as experiências refletidas, né,
que a gente conseguiu angariar. Muito obrigado. Professora, agradeço também. Na verdade, eu estou me sentindo assim numa grande aula, né? E, principalmente pelas interações que eu consigo fazer, articulações aqui na minha cabeça, né? Porque eu, na verdade, venho de uma área de uma didática bastante específica, que é ensino de línguas estrangeiras, ensino de alemão. Então, é muito interessante, né? Porque é uma língua muito diferente, a gente tinha que trabalhar uma didática muito específica, e a gente percebe também nesse específico um traço muito comum, um traço histórico, né? Um traço da relação professor-aluno, da necessidade de dar mais qualidade ao trabalho que os professores têm, né? Bem, agora eu vou chutar e vou até o gol para pegar essa bola, porque nós tivemos uma das expositoras, teve um problema de última hora, que era uma das autoras do capítulo do qual eu participei, que é a professora Pura. Então, agora eu vou falar um pouquinho, agora quem falar um pouquinho sobre essas relações, tá? Nós fizemos, professora Pura, Lúcia Oliver Martins, e professora Joana Paulin Romanovski, e eu, Marilene, fizemos um capítulo denominado Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, Novos Desafios na Educação Superior. Então, a pergunta é justamente isso, né? Ainda se mantém os desafios da didática em função das tecnologias digitais? Sim. Para mim, a resposta é sim, e no sentido de que nós seremos continuamente desafiados a como fazer o nosso ofício de professores. E a gente até pode perguntar, principalmente por causa das tecnologias de informação e comunicação, esse é um dos aspectos. Eu não vou atribuir as tecnologias de comunicação e informação digitais como o maior provocador de desafios, mas eu vou focar os aspectos que eu vou começar a falar um pouquinho, né, nesses 8 minutinhos aqui que nós temos. A primeira coisa que me vem à cabeça é que sempre houve, na verdade, um esforço para melhorar a forma de nos comunicarmos com os alunos. Aí, de passar essa mensagem pedagógica. Como eu ensino, e no fato, quando eu estou ensinando, a minha finalidade é que eles aprendam, né? Só que a relação não é exatamente a mesma. Eu posso ensinar e o outro pode não aprender. Ou eu posso ensinar uma coisa e o outro pode aprender de sobre um outro aspecto de qual era a minha finalidade. Então, as tecnologias, principalmente essas digitais, elas vieram trazer um componente de onde é que estão, de fato, esse aluno e esse professor. E aí esse componente vem numa palavra chamada colaboração, diálogo, coparticipação, cocriação, criatividade. E aí a gente percebe que a nossa forma de ensinar precisa radicalmente se orientar a como nós conversamos com esses alunos. No ensino superior, a relação é bastante interessante, no sentido que eles vêm com letramentos diferentes, e a gente tem que ter esse espaço de troca, né? Letramentos diferentes, posso dizer, na relação tecnológica, e o professor também dizer, vamos trocar aqui, porque isso também pode me auxiliar. Vamos trocar aqui, porque você pode apresentar diferentes soluções para problemas antigos que nós temos. Então, a relação hoje que eu vejo com as tecnologias, ela é desafiadora, porque ela tenta buscar princípios e valores diferentes que a gente tinha antes, e como é que a gente comunica a nossa experiência, nossos anos de olhar sobre aquela disciplina, e como é que a gente ensina, como é que ele aprende a aprender, né? E aí eu fiz um livro chamado Mobilidade Tecnológica e Planejamento Didático, e ali eu via os desafios que começaram a aparecer, já diria uma década quase, de usar o mobile em sala de aula. As pessoas, isso é besteira, as pessoas usam
um celular para se comunicar o tempo inteiro, e a gente percebe que o celular, quando ele tem uma boa apropriação didática pedagógica, ele consegue realmente valorizar uma participação desse aluno e que ele também, vamos assim, desenvolva um espaço que até então ele não reconhecia ser dele nessas relações, né? Nessas relações de como eu ensino e de como eu aprendo. É como se eu enxergasse nesses levantamentos, nesses aspectos que a gente tem estudado, uma relação de mão dupla. Depois eu continuei fazendo coisas, a gente está sempre fazendo coisas, e descobri e desenvolvi com uma outra colega, professora Vanderlust, um livro sobre curadoria educacional. E aí eu vi que tinha vamos dizer assim, uma mensagem muito forte das tecnologias de comunicação e informação em relação ao trajeto curador, em relação a trabalhar o excesso de informações que tem aí, que está todo mundo meio perdido, e como é que a gente poderia, vamos assim, focar interesses mútuos, de como é que eu, como professora, faço com que meu aluno se eleve na possibilidade de pesquisar, na possibilidade de investigar, mediado por tecnologias que ele, de alguma forma, sabe usar, mas ele não tem ainda todo o desprendimento, é por isso que ele continua estudando e está no ensino superior, de como é que ele vai aprofundar tudo aquilo. Porque a tecnologia não é tudo, a tecnologia é uma mediação e que vai fazer com que ele trabalhe estruturas que a gente espera, né, nessas possibilidades, estruturas de metacognição, de raciocínio, de cognição, de memória, de troca, e o principal sentido que a gente percebe é o exercício da comunicação. Então, todo mundo fala a colaboração, trabalho colaborativo, que precisa fundamentalmente de uma boa comunicação, de uma boa troca e de uma escolha de princípios sobre o que nós estamos falando, por que vamos usar tais e tais tecnologias, como é que os alunos podem se apropriar de pesquisas e trazer esse tipo de, vamos assim, entre aspas, de novidades e de letramentos que eles já detêm, já dominam. Eu fiz algumas experiências aí nesse sentido, né, nos cursos de pós-graduação, que eu fiz, e foi uma maior honra poder participar desse artigo, desse capítulo, que eu estou sempre falando artigo, desculpem, em função de perceber que nós vamos ficar e vamos permanecer num contínuo processo de desafio. Nós não temos volta, e nós não vamos ter um sossego, mas não é um sossego que, vamos assim, é estressante, mas é um sossego de busca, de melhoria e de entendimento de que essas tecnologias elas não estão aí para fazer um obstáculo, elas estão aí para serem entendidas e utilizadas numa medida, né? E, claro, quando o professor Luiz Dourado falou, a professora Ângela, a professora Edileuza, o professor José Carlos, a gente percebe que a gente precisa de condições, né? Não é só falar da tecnologia, é claro que eu estou observando isso, uma relação mais metodológica, mais no fazer prático, né? Mas a gente precisa de todas essas relações para que as coisas realmente possam funcionar, e possam funcionar dentro das suas possibilidades de expansão e das suas possibilidades de limitação, né? Nem tudo pode se atribuir às tecnologias, mas elas estão aí pegando o nosso queixo, como água que sobe, elas estão aqui. Então, elas precisam ser, de alguma forma, consideradas no saber didático que nós temos, que nós já conseguimos desenvolver ao longo de alguns anos. E é muito interessante, a minha preocupação é sempre didática, é sala de aula, é material didático, né? Porque passei muitos anos dando aula de uma língua e eu não tenho nenhum sangue germânico, excesso de tranquilidade, porque a cada dia vai surgir alguma coisa, mas a gente vai ter um processo muito interessante, que é valorizar as nossas medidas de análise, de escolha, tá? De entender o que é necessário usar, de descartar aquilo que realmente não vai nos interessar e poder entender a capacidade que os alunos têm de escolher
e de continuamente se motivar a estudar. Nós estamos vivendo um drama em que as pessoas não têm mais motivação para estudar. A gente fala muito de engajamento, de autonomia, de autodidatismo. Então, são todos processos que estão aí muito claros nesse mundo, e as tecnologias facilitam demais essa inserção, e, de alguma forma, nós temos de nos aliar. Mas não nos aliar no sentido de perder a nossa característica e o nosso lugar, né, de orientar, de poder trabalhar junto com esses alunos. Eu creio que é isso. E aí, leiam o nosso capítulo, que nós estamos, na verdade, eu abordei aqui um princípio que está por trás, mas não necessariamente esse assunto foi trabalhado. Nós oferecemos também algumas indicações de aplicativos para determinadas formas de interação com esses alunos, seja na área de cocriar, seja na área de interagir, e assim por diante. E eles estão aí para a gente poder analisar, criticar, escolher e ver o que é mais benéfico para nós e para esses estudantes. Então, é isso. Então, vou sair agora do Gol, né? Vou voltar agora para a gente pedir mais uma participação aqui de vocês, tá? Então, eu ocupei aqui o espaço, né, da professora Pura para falar sobre esses princípios. Agora, nós vamos ter vou convidar a professora Eliane, que é bem interessante o estudo dela, também, professora Eliane Posebon, ela nos auxiliou também aqui nessa live, ela está aqui, também vai sair de lá do Gol e vai agora chutar, né? E ela desenvolveu aqui, só um momentinho, professora Eliane, desenvolveu aqui um capítulo, né? Vou ver se eu acho aqui, Eliane. Capítulo 8. Capítulo 8, tá ótimo. Realidade aumentada e leitura, uma possibilidade de inovação do ato de ler. E a professora Eliane escreveu esse artigo em companhia do Alexandre Marino Costa, professor Marino, e também da Luana Monique Delgado Lopes. E a pergunta que eu faria a você, Eliane, é como os professores da educação poderão utilizar a realidade aumentada para tornar as aulas mais atrativas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente agradeço, né, a professora Ilma, a professora Rosana, por ter convidado para escrever esse capítulo do livro. Eu vou dar um gancho, então, com o que a Marilene já esteve falando, justamente, ela fez uma introdução, né, sobre a parte das tecnologias na educação, então, no ensino, né. Além, a tecnologia, eu sempre falo que é um meio, né, não é o fim, é muito mais a didática do professor e todo o contexto em si, para se preparar uma boa aula, né, de forma atrativa. Nós temos inúmeras tecnologias que podem ser utilizadas, não somente a realidade aumentada, mas assim como outras tecnologias que podem ser utilizadas no desenvolvimento. Eu vou falar especificamente sobre a realidade aumentada, que é uma das tecnologias que o meu grupo de pesquisa trabalha, juntamente com o professor Marino e a professora Luana Lopes. Esse capítulo 8 do livro justamente traz uma aplicação onde que mostra, né, a realidade aumentada aplicada no ato da leitura. Então, foi feito todo um trabalho nesse sentido. Para o professor utilizar a realidade aumentada em sala de aula, ele precisa praticamente ter uma câmera, ter um objeto, né, para reconhecer e inserir isso no ambiente, né? Então, vamos fazer uma junção de um ambiente virtual com um ambiente real, num determinado espaço. Então, quando a gente fala em realidade aumentada, é justamente essa projeção dos objetos, né? O objeto, né? Qualquer artefato que a gente possa projetar. Então, é isso que a gente faz numa aula, né, com realidade aumentada. Isso tudo em 3D, de forma tridimensional.
o que fica um pouco mais atrativo para o aluno, porque ele interage com o objeto. Então, diferente, né, de você ter somente o livro, que é também muito interessante, mas com a realidade aumentada nós temos essa questão da movimentação e toda essa questão da projeção do objeto naquele espaço. Bom, nós precisamos, então, de um objeto, como eu já falei, nós precisamos, além disso, de um marcador, de um identificador, onde que nós vamos localizar para conseguir fazer a projeção, e nós vamos precisar de um software que faça esse reconhecimento do objeto. Tá? Existem inúmeros pesquisadores, né, e empresas que trabalham com realidade aumentada. Hoje nós temos já diversos livros que já constam, né, esses objetos que podem ser visualizados, conforme você vai estudando alguma coisa, você já consegue visualizar e interagir com aquele objeto. Nós temos um projeto que eu posso falar um pouco, os professores podem utilizar, é um repositório onde a gente coloca inúmeros, tem quase 100 cards hoje, com realidade aumentada, tá, voltada para a área de ciências, onde que os professores, né, tanto da área de ciências ou saúde, podem utilizar esse material para fazer toda a parte da projeção e auxiliar em sala de aula. Então, é o raescolas.ufsc.br. Então, é isso. Mostrando um pouquinho, né, então, como que a realidade aumentada pode ser utilizada e ser atrativa em sala de aula. Então, praticamente eu foco nessa projeção que a gente faz desse artefato em sala de aula. Acho que é isso. Então, eu agradeço, né, imensamente as professoras que convidaram para escrever esse capítulo, e também eu gostaria o professor Marino não pode estar presente hoje, e a Luana Lopes também, que pode participar, então, participará numa próxima live. Então, é isso. Agradeço e repasso, então, de volta para a Marilene. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. E você, de alguma forma, nos esclarece um pouco mais do que se trata, né, o conceito de realidade aumentada, porque existem algumas, vamos dizer assim, pensa em realidade virtual, realidade aumentada, então são tantas realidades que aparecem aí, né? E, de alguma forma, além dessa questão mais experimental, que é deixar esse processo mais amigável, vai deixar também muito mais próximo do usuário, né? Muito mais próximo de um professor, então as coisas estão muito mais facilitadas, né? E eu tenho certeza que a pesquisa de vocês vai nessa direção, com certeza. Muito obrigada. Bem, agora nós vamos convidar a professora... Vou colocar aqui, eu abri o computador, o celular, mas ele fecha. Mas, enfim, nós vamos procurar aqui a professora Mara, né? Nós temos, depois da Eliane, a professora Mara Regina, que eu vou convidar, a Mara Regina Sordi, não estou vendo o rostinho dela aí. E, na sequência, porque estão juntos, ela e o professor Marcos, tem um H aqui, mas qual é o... Henrique. É o nono, né? Eles fizeram um capítulo denominado O Lugar da Avaliação das Aprendizagens em uma Perspectiva Histórico-Crítica. E a professora Mara Regina de Sordi, ela escreveu com os colegas com o colega Marcos Henrique Almeida dos Santos. E aí, posto que os dois autores estão aí, é uma honra também a gente poder contar com essa participação muito especial, nós temos uma pergunta para a professora Mara, e na sequência a gente vai ter uma outra pergunta para o professor Marcos. Vamos combinar assim? Então, professora Mara, agradeço muito a sua participação e gostaria de saber algo mais sobre esse seu capítulo. Então, qual a pertinência de uma avaliação orientada pela perspectiva histórico-crítica frente aos desafios, contemporâneos para a formação profissional? Bom, boa noite a todos, obrigada aí, Marilene.
Eu vou aproveitar e já fazer o agradecimento meu junto com o Marcos, né, Marcos? Porque assim a gente já não consome muito tempo, uma coisa que é para nós um motivo de muito orgulho, e recebido o convite da Ilma e da Rosana para participar dessa obra, foi muito importante. E é necessário ocupar uns minutinhos até para a gente eu poder pessoalmente dizer que essa honra é enorme quando eu, que sou oriundo da área da enfermagem, e que, portanto, entro na educação superior desprovida de uma série de conhecimentos necessários para uma boa docência, foi a partir de várias leituras dos colegas que hoje assinam essa obra, da qual a gente tem uma participação na avaliação. Eles foram muito importantes para conseguir abrir a nossa visão, dar os suportes, os aportes necessários para trabalhar numa perspectiva de educação superior de qualidade, né? Educação superior mesmo, né? E aí é bom dizer isso, é bom dizer, porque são processos, né, que foram conquistados, vividos, apreendidos, e hoje, ouvindo, eu compartilho o que Maria Eliane falou, né? São verdadeiras aulas. E aí, nós estamos falando de avaliação, né? Então, como por dever de ofício, é difícil a gente não avaliar o que os colegas foram apresentando. Então, durante a fala, esse processo foi muito robusto, foi muito percebido, né? Como os capítulos trabalham e interagem, fazem interfaces com uma concepção de educação superior socialmente referenciada. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai sentindo isso. Então, eu diria, o processo é robusto, é bom, e o resultado deu esse livro aí que, sinceramente, eu recomendo que todos vocês comprem, porque realmente é gostoso de ouvir os colegas falarem, defenderem, apontarem, subsidiarem transformações na educação superior como as que a gente precisa. E aí, Marilene, a questão da pergunta, né? É pertinente pensar uma avaliação? O nosso capítulo vai na direção de dizer qual é o lugar da avaliação. E a gente quer exatamente desestabilizar o lugar que normalmente a avaliação vem tendo na nossa cultura escolar, na nossa educação superior, e que tem feito limitado muito, porque ela trabalha amarrada, afiliada a uma qualidade pequena, rasa, e a gente gostaria de pensar uma educação superior capaz de fomentar, né, o desenvolvimento pleno das pessoas, como profissionais e como cidadãos. Portanto, orientada para uma formação humana, que não pode ser constrangida por uma avaliação que não se pense numa outra perspectiva que não seja a positivista, de resultados, a de comparação, a de culpabilização. Então, quanto maiores os desafios que temos hoje que enfrentar, mais parece ser pertinente colocar de novo à mesa para que serve a avaliação. Que tipo de objetivos ela está referendando, ela está reafirmando, e que tipo de possibilidades constrangedoras a essa educação superior com maiúscula que a gente defende, não pode ser atrapalhada, atravessada por uma avaliação que não fomenta esse desenvolvimento da autonomia, da crítica, do trabalho colaborativo, da solidariedade, que são questões que, no nosso ponto de vista, constituem, são cerne, não podem ser subtraídos, né, sonegados aos estudantes que ocupam os nossos diferentes cursos de graduação. Então, mais do que nunca, pensar numa perspectiva histórico-crítica vai permitir, inclusive, que a gente indague as razões pelas quais a avaliação foi tomando um aspecto de desserviço à qualidade que a gente persegue. Então, é necessário voltar a pautar isso para poder recuperar a potência que ela tem, formativa, de desenvolvimento, e que, para tanto, é necessário trabalhar numa perspectiva que não seria a que normalmente é a cultura, que é apresentada aos professores, então a gente vai indagar um pouco sobre esse aspecto. O que a gente faz para que a resposta da qualidade da educação superior não seja simplesmente uma mudança dos instrumentos de avaliação, uma inovação que não substantivamente ataca, né, radicalmente por que nós queremos uma outra qualidade, para quem queremos essa qualidade. Então, portanto, é uma avaliação que não impossibilite que se engendre novos futuros para as novas gerações. Mais ou menos é isso, não sei se eu já passo para o Márcio, que a gente combinou assim, né? Jogralzinho. Obrigada, Olha, gente. que jogral bem combinado, hein? Nossa, e toda essa questão, né, vamos assim, de desestabilizar o que é
avaliar é realmente um passo bastante, vamos dizer assim, corajoso, né? Porque nós respiramos uma história de avaliação, né? Que é muito difícil você quebrar, né? Uma perspectiva de avaliar, né? Se você não me devolve do jeito que eu coloquei a você, não está servindo, você não aprendeu, né? Então, como o professor José Carlos falou, né? O professor faz os programas e planejamentos e não diz qual é a finalidade, né? Depois ele não diz qual é a finalidade, ele coloca uma prova que não tinha nada a ver com tudo aquilo que foi trabalhado antes, né? E mesmo eu na área, é claro que eu sou professora, hoje eu sou formada em educação, mas formada em alemão, como eu falei, mas mesmo na área de línguas, né, você fala assim, o aluno jamais vai devolver aquilo que você acha que ensinou a ele, mesmo que ele vá falar, vá pronunciar, né? Então, gostei, é muito interessante essa abordagem. Então, vamos lá, nós vamos convidar agora, eu tenho que ligar aqui, né, como um coautor, né, desse capítulo. Então, nós temos o professor Marcos, e a pergunta para ele é a seguinte, professor Marcos, quais os possíveis caminhos e os enfrentamentos necessários para a superação de uma cultura classificatória e de excelência historicamente predominante nos processos avaliativos desenvolvidos na educação superior? Então, não estou vendo o professor Marcos, o rostinho dele aí, não estou vendo. Eu estou aqui. Está aí. Poderia falar um pouquinho mais alto, porque está parecendo um eco aqui para mim. Não sei para os demais. Consegue me ouvir? Boa noite. Dá para ouvir perfeitamente? Sim. Bom, eu gostaria de reforçar os agradecimentos, né, como a Mara já destacou, né, as nossas organizadoras, e agradecer também a querida Mara, né, a gente assumiu aí esse desafio de produção desse capítulo, e estamos aqui na própria live também assumindo no sentido de um trabalho colaborativo, de um trabalho coletivo, que nós temos tentado incorporar nas ações, né, nas reflexões do nosso grupo de pesquisa lá da Faculdade de Educação da Unicamp, que é o LOET. Né? Então, é um prazer fazer parte desse trabalho, né, esse trabalho tão especial, tão significativo, e estar aqui com vocês, né, nesse encontro de lançamento do livro, né, e de reflexão sobre a didática da educação superior. Né? Então, essa reflexão, como você coloca aí na questão, Marilene, sobre essa lógica que orienta os processos de avaliação das aprendizagens, né, dos estudantes, a gente percebe a predominância, de fato, de uma cultura classificatória, né, dessa busca pela excelência acadêmica, para que esse estudante ele possa ser inserido no mercado de trabalho, e a gente não pode negar essa dimensão macro, né, dessas políticas que afetam, né, essas microdecisões pedagógicas dos professores. Né, e percebendo aí esses diferentes interesses que estão em jogo, né, e que referenciam aí os projetos de formação profissional nas instituições de ensino. Então, quando a gente olha para esse contexto mais micro, na sala de aula universitária, né, nos diferentes espaços educativos da educação superior, a gente percebe, por meio das pesquisas que a gente tem desenvolvido, os trabalhos de assessoria pedagógica, os caminhos que alguns professores eles têm percorrido, né, em diferentes áreas do conhecimento, né, professores da área da saúde, professores da área de ciências exatas e tecnológicas, ciências biológicas, eles procuram, né, empreender caminhos que mobilizem diferentes estratégias de ensino, de aprendizagem, de avaliação, que convoquem, né, que acionem a participação dos estudantes, inclusive na própria decisão sobre os critérios, sobre os caminhos para os processos de avaliação. Né? Então, são professores que assumem esse processo no âmbito das suas áreas, né, com muita coragem, né, e que precisam, de fato, ser valorizados. Essas iniciativas, elas, por mais que elas não pretendem contestar essa cultura da avaliação que está historicamente reproduzida nas instituições de ensino, a gente não pode negar a importância delas, né?
porque são alternativas que buscam garantir, estender o direito de aprendizagem de todos os estudantes, né? Então, é muito importante que a gente olhe para essas iniciativas, para esses esforços que esses professores têm empreendidos lá no contexto micro, né, do espaço educativo no qual ele atua, né, e compreender um pouquinho qual é a potencialidade dessas experiências para gradativamente romper com essa cultura que está historicamente predominante aí no ensino superior, né? São outros sentidos do trabalho pedagógico na educação superior, né, que acabam muitas vezes sendo bombardeados, né, sendo constrangidos por matrizes avaliativas pré-definidas, né, com viés positivista, né, que é reforçado pelas avaliações externas, né? Então, a gente precisa compreender aí essas resistências que ocorrem no próprio cotidiano institucional a esse processo de mudança, né? Muitas vezes esses professores esbarram na cultura da prova, né? Por exemplo, nessa cultura do controle, da seleção. Então, é um desafio dentro das suas próprias áreas, né, dentro dos seus próprios espaços acadêmicos, superar, né, romper com essa perspectiva aí, que é predominante de classificação, de controle na educação superior. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez, né, convido aí, reforço o convite para a leitura do livro, né, adquiram aí o livro, porque ele foi preparado, de fato, com muito carinho, com muito cuidado por toda essa equipe maravilhosa que está aqui presente nessa noite, né, e todos os demais autores também que estarão conosco em próximos encontros. Obrigado. Eu estou aqui num papel de poder unir, né, pegar um fio de tudo isso que vocês nos falaram, né, nos apresentaram, e realmente uma leitura com muito cuidado, muita atenção desses capítulos aqui, e realmente não é brincadeira, né, são 9 capítulos, e com grandes parcerias, e como nós falamos, né, uma representação muito interessante do universo brasileiro, né, de quem pensa didática, de quem pensa educação, e a partir de uma figura, assim, vamos dizer, emblemática, que é a professora Ilma, e outra figura emblemática é a professora Rosana. Não é fácil fazer esse tipo de coisa. Alguém mencionou aqui, né? Não é fácil reunir diferentes possibilidades para falar do mesmo assunto e não há repetição. Não há repetição, não há uma coisa assim que a gente fale, o outro vai fazer igual. Ninguém teve essa preocupação, porque ninguém vai conseguir fazer, porque as possibilidades para acessar o assunto didática, seja numa perspectiva histórica, né, seja numa perspectiva pedagógica, seja numa de quebrar paradigmas, vai ter sempre um assunto diferente a ser tratado. Então, o livro realmente chega num momento que também traduz anos de experiência e de, vamos dizer assim, de percepção sobre isso, que eu percebo aqui, principalmente quando a gente lê o prefácio, feito pelo professor Libânio, que é uma grande autoridade, né, em que ele pontua essas experiências, né, das nossas organizadoras e da experiência da professora Ilma, de ter esse fôlego, né, eu diria, né, e essa, vamos dizer assim, esse fôlego e essa vontade de reunir vocês todos que estão aqui. Não são todos os autores, mas eu acho que é um momento muito importante. Estamos aqui, estamos produzindo, estamos vivos, estamos com uma vontade de fazer mais. Eu acho que esse livro abre um caminho e ele vai trazer outras reflexões, outros projetos a partir dele, né? E eu gostaria de saber se, Eliane, se nós temos alguma pergunta do pessoal que está nos acompanhando, e depois a gente finalizaria com a professora Ilma dando algumas palavras, e a professora Rosana também, para a gente poder finalizar aqui, e reforçar também, né, que nós temos 30% de desconto nesse livro, e é só colocar um bônus lá, um código muito, muito tranquilo, que depois a Rosana vai falar, já houve também o QR Code que está ali também, então a gente pode
a gente vai ter de aproveitar essa oportunidade. Então, vamos lá, Eliane, diga-me. Bom, no chat nós tivemos vários elogios, né, para a organização, para os autores do livro. Tivemos algumas pessoas ressaltando a importância da professora Ilma para a educação brasileira, né? Então, tivemos vários elogios. Além de muitos parabéns, não tivemos nenhuma pergunta específica referente às falas para os autores, mas, assim, nos comentários gerais são positivos e elogiando realmente a qualidade, né, e o livro que está sendo ofertado aí para as pessoas. Então, é isso. Eliane, você poderia dar um reforço, então, sobre a questão do desconto, de qual é esse passo a passo que as pessoas vão poder, até o dia 16 de abril, adquirir o livro, né, pelo site da editora, e com esse bônus aí, porque tem um código, né, tem todo um passo a passo de entrar no site, e eu creio que vocês também estão projetando isso aí, né? Sim, vocês podem entrar no site da editora, né, Autores Associados, e no site, no momento que for fazer a compra, você preenche esse código do cupom PHC30, e com esse código ele vai dar 30% de desconto na aquisição do livro. Então, é simples, né? Ele já desconta o valor, e quando você for já, na hora de pagar, você já vai pagar 30% a menos. Lembrando que esse desconto da live é somente até o dia 16, tá? Então, dia 16 de abril finaliza. Nós temos mais 2 dias aí para quem quiser comprar o livro com esse cupom de desconto. Por gentileza, pode repetir o código, Eliane? Posso. Porque na hora que a pessoa lá está fazendo lá a compra, já optou pelo livro, aí deve perguntar, você tem um bônus, um código de desconto? Aí deve ser digitado ali. Poderia repetir, por favor? Sim. No canto da nossa tela tem o cupom, tá? Mas eu vou repetir, é PHC e o número 30. P de pato, H de hotel e C de casa, é isso? Isso. 30. Tudo 30, junto, né? exatamente. Exatamente. Já está na descrição, mas a gente quer facilitar ao máximo, né? Já que estamos falando de didática. Uma forma de comunicar. Bem, gente, o que eu gostaria agora é que a professora Rosana, a professora Ilma, como quiserem, né, fazerem o fechamento, né, desse nosso encontro, e também agradecendo, eu já agradeço a vocês a participação e terem respondido com tanta, vamos assim, assertividade às perguntas, e de eu ter também aprendido muito. Quem que gostaria de falar inicialmente? Professora Ilma ou professora Rosana? Eu já estou na linha. Tá bom, então vamos lá. O seguinte que eu gostaria de falar é que, geralmente, quando a gente faz alguma coisa boa, a gente fala assim, é uma pérola, não é isso? O vestido é uma pérola. Comprei um brinco que é uma pérola, porque é bonito. Mas o nosso livro não é pérola, ele é verde. Então, como verde, o livro não é uma pérola, mas o livro é uma esmeralda colombiana, porque foi construído no meio de uma pandemia sanitária, social, econômica, educacional e, acima de tudo, política. E foi tudo feito online. Foi tudo feito através do Zap, que foi o instrumento mais rápido para dialogar. E interessante que talvez vocês não tenham percebido, mas que eu vou desvelar, que as professoras mais, vamos falar, as mais velhas, que já estão aposentadas, sempre foram acompanhadas de um ex-aluno. E isso significa um preparo para a continuidade. Que a gente um dia vai sair da zona. Algum dia a gente do virtual
algum dia a gente vai partir. Mas nós estamos deixando novos professores, que têm a força que nós estamos deixando para todos vocês. E eu queria dizer também que, na verdade, tudo que foi feito com uma beleza de uma esmeralda colombiana. Por quê? Houve colegialidade, houve coletivo, houve diálogo. E os diálogos, quando eu li o livro, eu e a Rosana, nós líamos o livro antes dele ser publicado, porque cada texto que chegava, a gente analisava. E aí, se tinha algum tremorzinho de terra, eu conversava com a Rosana, está faltando um pedacinho aqui. Então, a gente ligava para o autor, conversamos por telefone, o Zé Carlos mesmo sabe disso, o Zé Carlos é aluno meu de didática, ele é professor de história da educação, mas ele faz didática comigo, não é isso, Zé Carlos? Então, veja bem, eu acho que o livro foi construído na base da colaboração, do diálogo e da comunicação. E resultou o quê? Ficou mudo. Ela está com o microfone mudo. Professora, o seu microfone está mudo. Alguma coisa aconteceu aí. Tem que dar o som. Eu não estou ouvindo. Tá. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Alô? Não. Agora sim. Agora. Todo mundo está ouvindo? Sim. Mas eu estou com o microfone aberto. Agora sim. Quem está ouvindo? Sim. Agora ficou. Edileuza? Sim. Todos. Estamos ouvindo, Ilma. Ninguém está ouvindo. Então, eu já saí do... Não, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Agora, né? Então, eu digo... Queremos as suas palavras finais. Espero nós teremos uma nova live e vamos convidar. Vamos convidar. Tá, então, bom. Vamos procurar o mesmo grupo dessa primeira live e vamos convocar. Minhas palavras finais são boa noite, bom trabalho daqui para frente e vamos preparar uma nova live, que é uma live formativa que vai trabalhar muito no plano das técnicas de ensino que foram elaboradas por vários autores, tá? No caso, então, eu me despeço de todos vocês. Então, para realmente fechar com o nosso encontro, agradecendo a professora Ilma pela disponibilidade, por estar aí, e sempre com esse espírito coletivo, e a gente se mira, né? Posso dizer assim, né? A gente se mira em você. Não sei se o português está correto, mas é assim. E, para finalizar, para nos dar um outro boa noite, vou pedir para a Rosana fazer suas considerações e a gente vai encerrar daqui a pouco, ok? Ok, rapidamente, né? Já pelo adiantado da hora.
eu gostaria, colegas e todos que nos ouvem, fazer também um agradecimento especial à professora Ilma Veiga e dizer que essa é a marca importante que ela traz, né? Ela é uma professora que gosta de compartilhar e ela gosta de dar oportunidade, né, a todos que queiram, né, estudar, pesquisar, né? Eu ingressei no grupo de trabalho com ela e eu me lembro que eu falei, mas professora Ilma, eu sou uma especialista. Ela falou, não importa, né? Todo professor precisa estudar e pesquisar. Então, queremos agradecer, Ilma, essa é a sua marca mesmo, não é? Na sua trajetória como professora, pesquisadora, você sempre vai dando as oportunidades para todos aqueles que desejam estudar e pesquisar no campo da educação. Então, nossos agradecimentos, né, em nome de todos que aqui estão, e nós, com certeza, teremos a oportunidade de ainda realizar outras pesquisas e outros trabalhos como este também. Eu, da minha parte, quero agradecer mais uma vez a todos, a equipe da live, Marilene, Eliane, o Vinícius, o Felipe, a Suzy, né, por este momento. E passo para você, Marilene. Obrigada a todos. Então, continuamos com os agradecimentos a vocês estarem disponíveis neste horário, aceitarem o convite que foi feito e terem feito grandes, importantes exposições, e nós saímos conhecendo muito mais do que a gente chegou aqui, com certeza. E as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, que também tenham uma boa noite, além dos nossos convidados, e que tenhamos a próxima live o quanto antes. Mas ela vai ter como dizemos agora, uma outra pegada. Ela vai ter uma pegada mais, vamos assim, prática, vamos dizer assim. Essa pegada agora foi mais conceitual, foi mais teórica e também muito importante. Da minha parte, eu agradeço também vocês terem confiado em mim, nunca quem é a Marilene, eu cheguei aqui e estou muito feliz de ter participado, da confiança que vocês também tiveram, e vamos em frente. Até a próxima. Boa noite. Não tem foto